Olá, signo de Áries! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jéssica. Bora para uma leitura Áries essa semana, começando com o baralhinho cigano da vovó cigana. Vocês estavam com saudades das leituras? Pessoal, comenta aí. Quero saber se vocês estavam com saudades. Áries. Qual é a mensagem para Áries? Ó. A foice. A carta da cruz. Áries. A carta dos pássaros. Mais uma carta. Opa, essa aqui chegou a voar, gente. A carta da criança. Fundo do baralho. Chave. Bom, vou começar pela carta da cruz, que foi a carta que me chamou mais atenção, mesmo que seja a segunda carta, porque a carta que iniciou a leitura de vocês é a carta da foice, e a carta da foice sempre fala de um corte, né? Principalmente dependendo da energia que vem após essa carta. A cruz, ela fala de quê? Dificuldades. Por mais que ela sempre fale de vitória, né? Fala de espiritualidade, fala de fé, fala de obter conquistas, ela fala de muito sacrifício, muita dificuldade, muita luta. Para você conseguir vitória, você vai ter, na maioria das vezes, né, não vou dizer sempre, que lutar, que batalhar, que vencer por batalhas, que vencer dificuldades, né, que subir montanhas, né, que passar por obstáculos, na maioria das vezes. E a torre não. Eu não sei porque veio a energia da torre aqui. É que eu acho que nessa carta aqui da cruz tem uma torre ali. Pode ser que, inclusive, né, este período em que tá acontecendo essa dificuldade com você, ou com essa pessoa da história, que pode ser alguém que esteja perto de você no teu campo energético, né, tenha trazido essa pessoa para um momento de muito isolamento, de muito acolhimento, né, de muito olhar para dentro, tá? Só que é um período de, possivelmente, veio a palavra aqui escassez, pode ser escassez em algum sentido, escassez financeira, escassez amorosa, escassez de vida social, porque é uma torre, escassez de companhia, escassez de afeto, enfim. Mas veio muito de um período de muita escassez, de muito isolamento, muita dificuldade, muita luta, muita batalha, mas que ao final desse processo fala de vitória, conquista, né? Agora, a carta que inicia como a foice vem dizendo que um corte nessa energia. Então, se essa energia ela já está acontecendo, claro, presta atenção, isso aqui pode acontecer daqui a algum tempo, tá? Esses dias uma pessoa fez um comentário assim, numa leitura de um ano atrás. Eu não acredito que essa leitura de um ano atrás ela possa trazer mensagens para mim, porque isso é no passado. Para a espiritualidade não existe passado, presente e futuro. Isso é uma visão tridimensional. O espírito, ele é onipresente, onipotente, onisciente, né? Ele é Deus. Então ele está em todo lugar. O espírito, eu não estou falando da alma, né, que é individual, digamos assim, que seria a parte mais do ego de cada um. Então, para a espiritualidade não existe passado, presente e futuro. Eles podem te passar uma mensagem hoje e essa mensagem pode fazer sentido daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ou isso pode já ter acontecido, tá? Então, assim, isso pode já ter acontecido, ou então você precisa prestar atenção, porque isso aqui pode ser algo que pode vir a acontecer, que você ainda vai passar por um período de isolamento, ainda vai ter isso aqui, tá bem? O que acontece aqui é que essa foice, ela vem me dizendo do corte disso. Do corte desse isolamento, dessa luta, dessa dificuldade, dessa batalha. Então, se você já passou por isso e já está um bom tempo em isolamento, de alguma forma, como eu falei, isolamento não significa que você está extremamente sozinho, né, numa prisão. Até para algumas pessoas pode ser, para outras não. Mas que você não está tendo de uma forma abundante algo, existe uma escassez, principalmente de afeto, principalmente de conexão, principalmente de se sentir no teu lugar, ou essa pessoa, porque a gente pode estar falando de alguma outra pessoa que você pode estar envolvido, tá?
que mais eu vejo aqui? Eu vejo aqui com a carta dos pássaros, que sai bem no meio da energia de vocês, uma necessidade de uma comunicação, tá? Eu acredito que para algumas pessoas, esse período aqui que essa pessoa está em isolamento, ela pode inclusive estar dentro de um relacionamento, tá? Agora vai ser engraçado, porque a galera reclamava que a câmera mexia. Aí eu arrumei, comprei uma mesa diferente para a câmera não mexer, porque fazem essa reclamação e quando eu acho que é justo eu faço um movimento. Só que aí eu comprei uma cadeira e a cadeira fica mexendo, aí vai ter gente que vai dizer, ah, não, eu tenho labirintite, tu fica mexendo. Ah, paciência, é minha criança interior, vocês que lutem. E ela que trabalha através de mim, então não dá pra bloquear, né? Mas enfim, a gente tem aqui no meio da leitura de vocês a carta dos pássaros, tá? E a carta dos pássaros fala de quê? De comunicação. Uma comunicação, né? Que tem que ser feita. Agora, existe duas energias aqui, como eu disse, né? A energia primeira, eu quero me comunicar com alguém, porque tem um pajem de ouros aqui. O pajem de ouros fala de iniciar algo, ou de um investimento em algo, ou se comunicar para investir em algo, ou se comunicar para entregar algo de valor, ou se comunicar para fazer um pedido de desculpa, muitas vezes, né? E existe também aqui uma outra necessidade de comunicação. E para algumas pessoas podem ser ambos os casos, tá? Que é eu querendo me comunicar para finalizar uma situação, tá? Com essa foice aqui. Então, talvez esse período também que eu esteja passando por dificuldade, para algumas pessoas pode ser, eu tô numa relação, Jéssica, só que eu não quero mais essa relação. Talvez o fato de eu precisar de algum recurso financeiro, porque a gente tem um 10 de ouros aqui na mesa, a gente tem um 7 de ouros aqui na mesa, 2 de ouros, tem muita energia de ouros aqui, né? O fato de eu estar aqui planejando uma finalização, mas talvez essa finalização ela ainda não tenha acontecido por causa de uma dificuldade de recurso financeiro, tá? Em algum sentido assim. Ou por ser alguma questão também dentro do trabalho, às vezes a pessoa precisa sair de um ambiente de trabalho, né? Ou tá se relacionando com alguém que faz parte do ambiente de trabalho, então não pode fazer essa comunicação por algum motivo. Então talvez eu pense que ou eu preciso me desligar desse cargo para poder fazer essa comunicação. Então eu preciso me comunicar tanto com o meu chefe ali, com o meu superior para fazer essa finalização, quanto também para fazer a comunicação, tá? Então assim, a energia ela tá desta forma. Então tem esses casos aí você vai ajustar aquilo que serve ou não para você para ver se faz sentido, tá? O que mais eu vejo aqui? Eu vejo que nessa situação não tem só uma pessoa envolvida. Eu tenho 3 pessoas no mínimo envolvidas aqui, tá? E aí pode ser porque eu preciso conversar com o meu chefe para finalizar uma situação, para começar um novo trabalho, né? Ou eu preciso conversar com minha atual esposa, né? Esposo, para finalizar uma relação, para me comunicar com uma outra pessoa, que eu preciso fazer uma comunicação. Ou eu preciso finalizar uma relação enquanto uma outra pessoa que não está numa relação precisa fazer uma comunicação. Tem essa energia e você vai ajustar aí onde é que são os personagens, tá? Mas pelo menos existem 3 pessoas aqui. O que eu vejo aqui também mais é que nós temos a criança aqui, né? E a criança fala de quê? De reinício. A criança fala muito de jovialidade. Nós temos 2 pajens, inclusive um pajem de espadas e um pajem de ouros aqui, né? Então a gente tem aqui ou energias de pessoas que são bem jovens, ou energias de pessoas que são um pouco imaturas em alguns setores. Às vezes a pessoa pode ser madura emocionalmente, mas financeiramente não tem maturidade, por isso que tem um pajem de ouros. Ou seja, né, eu tô recém investindo na minha carreira, na minha vida profissional, eu não tenho condições ainda, né? Ou então, se eu deixar para trás uma estabilidade que eu tenho financeira, eu vou ter que iniciar tudo do zero, então eu sou um pajem de ouros, tá bem? Temos também um pajem de espadas, então pode ser uma pessoa imatura. O pajem de espadas, ele é um estudante, né? Ele é um pajem da mente, pode ser uma pessoa que ela pode ter uma certa infantilidade na forma como vê o mundo, na forma como se expressa, na forma como enxerga o mundo, tá? Superficialidade, quando a gente tem um pajem de espadas no lado sombra, né? Mas também pode falar de uma pessoa que pode estudar, pode se tornar muito inteligente, porque tem um atributo também para isso, tá? Como esse pajem de espadas, ele me vem aqui como alguém que talvez tenha dificuldade para
entender as coisas de uma forma racional, de uma forma inteligente. Pode até ser uma pessoa racional, mas às vezes é uma pessoa racional que vê as coisas da própria forma e não uma pessoa racional que está disposta a expandir a consciência, a aprender. Aquilo que eu não sei, eu vou me colocar no meu lugar de ignorância, né? E vou aceitar que eu não conheço e vou estudar, porque é isso que é o Pajem de Espadas, né? Ele não é aquele tipo de pessoa que não entende de um assunto e fala sobre aquele assunto sem entender, como se tivesse, como se fosse dono ou dona da verdade, né? Mas na verdade é o dono da própria verdade de acordo com aquilo que a pessoa aprendeu, que é uma caixinha, né? Que é uma coisa que às vezes nem faz sentido, que essa pessoa nem tem a certeza que foi passado, né, para alguém de alguma forma. Aliás, de alguém de alguma forma. Agora a gente tem a chave aqui. A chave vem falando que, como a gente tem a foice e a cruz, a gente tem uma situação que vai ser cortada essa dificuldade, tá? Então, se tem alguém aqui que precisa se desligar de um lugar do trabalho para iniciar um outro trabalho, né? Essa pessoa vai encontrar essa solução. Se tem alguém aqui que está num lugar de isolamento, como eu falei, porque está passando por dificuldade dentro até da vida social, né? Vai ter esse corte aqui, vai ter algum tipo de vitória. E a gente está falando também de alguém encontrando uma solução, mesmo que seja de uma forma simples, mesmo que seja de uma forma imatura, mesmo que seja de uma forma... talvez da forma da pessoa, porque como eu falei, é um Pajem de Espadas, tá? Então a pessoa pode até achar que é muito inteligente, mas não é tanto. Essa pessoa que quer esse reinício. Não me entendam mal, tá, pessoal? Então vamos dizer, se você se identificar, você vai dizer, tá me chamando de burro ou burra? Não é isso. Dentro daquele conhecimento que você tem, você acha que você sabe muito, mas existe muito mais conhecimento, e aí aquilo talvez que você queira fazer, você não sabe. Vou dar um exemplo de como eu tô sentindo aqui. Eu sinto que tem uma pessoa que parece que é bem imatura da forma como vê o mundo, porque talvez não tenha muito conhecimento do mundo, ainda é um Pajem de Espadas que não é um aprendiz, mas sim aquela pessoa que acha que é dona da razão, mas que não conhece muito do mundo, que tira as próprias conclusões sem ter experimentado, sem ter vivenciado, sem ter estudado. Então eu falo aquilo que eu acredito, eu despejo um monte de merda de uma coisa que eu não conheço, né? Sem eu ter vivido, sem eu ter experienciado, sem eu ter estudado, sem eu ter feito algum tipo de experiência naquele sentido, né? Mas naquele sentido, aquela pessoa ela pode ser inteligente dentro daquele contexto que a pessoa vive. Só que é o tipo de pessoa que, por exemplo, se nunca teve um relacionamento maduro, se nunca passou por um relacionamento que tinha que ter diálogo, como que essa pessoa vai conseguir ter um diálogo inteligente dentro de uma relação, para saber fazer um pedido de desculpa, se for o caso? Ou para saber fazer uma comunicação que realmente traga solução dentro da vida profissional, dentro da vida emocional, enfim. Então, assim, a pessoa ela não consegue ver o mundo de uma forma mais ampla e talvez ela tenha uma dificuldade, inclusive, de comunicar isso. Porque se a gente está falando de uma pessoa que não tem uma capacidade intelectual para entender as coisas de uma forma real, né? Aquela pessoa que fala sem entender as coisas, a gente pode estar falando de uma pessoa também que pode ter até dificuldade de se expressar, de se comunicar, de fazer com que os outros se entendam, né? Pode ser uma pessoa que tem dificuldade de expressar algum tipo de emoção ou de falar, enfim. Depois dos retiros, né, que a gente faz, assim, que a gente fica mais recolhida, a gente vem com a abertura espiritual muito mais ampla. Deixa eu ver o que mais aqui que eu vejo. Então, se essa pessoa, por exemplo, quer terminar uma carreira, tá, quer pedir demissão, a pessoa nem sabe como pedir demissão. Talvez sempre foi demitido ao longo da sua vida profissional, nunca precisou pedir demissão, ou talvez é uma pessoa que recém está tendo a primeira experiência de trabalho. Se essa pessoa, ela precisa fazer uma comunicação, como eu falei, para terminar um relacionamento, talvez essa pessoa nunca tenha terminado, sempre alguém tenha terminado com ele ou ela, e é uma pessoa que agora quer fazer isso, mas não tem coragem. Enfim, tá, pessoal? Tem essa questão aqui na comunicação da pessoa, e você vai ter que ajustar para ver se identifica com essa energia. Mas é como se essa pessoa estivesse encontrando, enfim, e essa pessoa pode ter trabalhado ou estar trabalhando muito nisso, em amadurecer alguns aspectos para poder conseguir ter a coragem de ir fazer esse pedido de demissão, de terminar esse relacionamento, ou de se comunicar com outra pessoa. Né? E se forem várias pessoas com situações diferentes, né, mas ao mesmo tempo paralelas também, porque às vezes a gente está falando de uma pessoa que está numa situação e outra que está em outra, e outra que está em outra, e assim por diante. O tarô, ele é muito complexo, tá? Bom, é isso que eu vejo por enquanto dessas cartas aqui. Vamos ver o que o tarô de Gregor Scott fala.
Vamos lá, né, galera? A gente fica um tempinho só nas meditações, olhando pra dentro, né? Se comunicando e se conectando com a intuição. Quando a gente volta, a informação aqui é a milhões. O que mais na leitura de Áries? O que mais eu posso falar aqui para Áries? A carta da temperança. Talvez esse processo seja um processo bem complicado e bem... tem que ter muita paciência. A carta da temperança, quando ela chega, ela é uma carta que fala de paciência, de Jó, inclusive, porque é um arcano maior, né? Os arcanos maiores, eles são arcanos maiores, né? Eles falam de energias angelicais ou de energias superiores, que são inevitáveis, a gente não tem o controle. E os arcanos menores são energias que o ser humano, com a vulga consciência, né, e filosofia, tem o domínio e o controle. Na teoria, porque na prática a maioria das pessoas não tem esse domínio, esse controle, né? E existem pessoas que, quando se elevam espiritualmente, conseguem também ter, de alguma forma, a consciência, não sei se eu diria o domínio e o controle, mas entender esses processos de uma forma mais profunda, de conhecer os arcanos maiores, né? De se conectar com energias superiores que eles, teoricamente, não teriam controle. Mas, enfim, a temperança fala o que aqui, pessoal? É uma carta que fala de muita paciência, de processos muito demorados de cura. É uma carta, geralmente, que fala de situações emocionais que acontecem. Então, geralmente, a espiritualidade, porque a temperança sempre é um arcano maior, um arcanjo, uma energia espiritual, uma energia cósmica, uma inteligência superior, que está trabalhando em alguma situação para elevar consciências inferiores, para elevar seres humanos, digamos assim, né? Através das conexões. Por isso que a temperança é sempre um anjo, né, que tá ali equilibrando duas copas, dois corações, duas pessoas que têm algum tipo de envolvimento, tá? Então aqui pode estar falando realmente de uma situação que envolve, né, algum tipo de triângulo amoroso, tá? Mesmo que diga, mas não era uma questão profissional, sim, mas eu tô sentindo essa questão profissional no sentido de que eu trabalho junto com uma pessoa e eu quero ter uma relação com essa pessoa, mas eu sei que se eu assumir, não vou conseguir estar nesse trabalho, vai ter problema pra mim. Então, primeiro eu vou começar a me desvincular de um processo aqui financeiro ou de um lugar de trabalho, enfim, para poder ter a minha estabilidade individual, sem depender desse lugar, para depois poder dizer foda-se e assumir essa relação. É um exemplo, tá? Então, assim, você vai ajustar, como eu falei, pra tua situação. Mas a temperança fala de um processo que pode estar sendo bastante longo, tem bastante tempo que isso aqui tá acontecendo, tá? Exige muita cura, exige processo de olhar para dentro, né? Exige processo de transformação das próprias emoções, porque essa carta fala de cura emocional e espiritual. São processos lentos e longos. Dificilmente uma carta de temperança ela vai levar meses para acontecer. Ou seja, ela leva muito mais tempo. Geralmente uma temperança ela leva anos para fazer uma cura, para um processo de desvincular de uma relação ou para um processo de equilibrar as próprias emoções, se a pessoa está fazendo alguma cura ancestral, enfim, né? Alguém aqui nessa situação pode estar se curando também, diretamente ou indiretamente, até mesmo sem perceber às vezes, porque tá fazendo processo de cura. Ah, eu tô me curando minha criança interior. Ah, eu tô curando processos de trauma, ou tô trabalhando minha espiritualidade, né, fazendo cura espiritual. Mas essa pessoa, de uma forma direta ou indiretamente, pode estar curando questões no útero, né? Aquilo que viveu dentro do útero quando era bebê, ou aquilo que teve dentro do próprio útero. Então, se você for homem, possivelmente, né, você teve alguma questão quando você estava no útero da sua mãe. Se você foi mulher, pode ter sido isso, e você pode ter tido também questões onde você teve situações de aborto, até abortos espontâneos, ou aborto em que você nem soube que teve, ou situações em que você teve algum tipo de questão nessa região, tá? Vamos ver aqui o que mais. O que mais aqui para Áries? Opa, a carta caiu, vou pegar só um segundo. A carta que caiu pra vocês, Áries, foi 5 de copas. O 5 de copas fala muito de tristezas emocionais, depressão, melancolia, angústias, sofrimentos profundos. O 5 de copas também fala de arrependimentos,
O 5 de copas fala de processos de luto, né? É sempre uma carta de tristeza. Então, pode ser que aqui a gente esteja falando de um luto, de questões que essas pessoas vêm curando nesse processo, assim como a gente pode estar falando de um luto de pessoas que se sentem deprimidas, tristes, angustiadas ou sofrendo por estarem afastadas de pessoas que amam, né? Porque aqui a gente pode estar falando de triângulo, como eu falei. A gente pode estar falando de pessoas que estão se curando também de processos de perda aqui dos pais, né? Tem uma questão aqui nesse sentido, tá? Aqui tem muita cura emocional acontecendo, de uma forma direta ou indiretamente. Por isso que essa carta da cruz, ela vem aqui. Essa dificuldade de batalha, esse processo de isolamento que essa pessoa vem passando, ou essas pessoas, né? Vem falando muito de a pessoa precisar até desse momento de isolamento, desse momento de olhar para dentro e buscar curar, e essas lutas que a pessoa vem tendo internas e que trazem até mesmo, né, conflitos externos, né, conflitos que se manifestam na realidade da pessoa, né, são questões inconscientes ou são coisas emocionais que a pessoa vem trabalhando de uma forma espiritual. Seja porque a pessoa está trabalhando isso, porque a pessoa está conectada com a espiritualidade, trabalhando de uma forma ativa, desenvolvendo dons, né, aprendendo a se autoconhecer, né, olhando para dentro, buscando curas, ou seja, até mesmo de a própria mentoria espiritual fazendo esse processo de cura, né, através de sonhos, para algumas pessoas, né. Aqui pode ter gente que está buscando a espiritualidade de alguma forma também, tá? Então, assim, tem muito essa questão de... Esse conflito vem dessa luta de lidar com essas questões emocionais profundas, tá? A gente tem a carta da lua, né? Fala do emocional. A lua é a energia do feminino. É a energia das emoções profundas, inconscientes. Pode falar de trabalhar, inclusive, questões de vidas passadas, porque aqui fala muito de trabalhar, inclusive, para algumas pessoas, depressão. E tem gente que tem depressão e nem sabe que tem depressão, tá? Porque às vezes elas têm picos, né, emocionais. Parece que tá tudo bem, daqui a pouco parece que vai pro fundo do poço, tá? Processos também de ansiedade, talvez. Não saiu aqui, mas é muito comum, né? Esses processos andarem juntos, porque se é um desequilíbrio, a pessoa pode oscilar muito, né? Só que às vezes a pessoa não sabe que ela tá passando esse processo de cura, né? Eu vejo muitas pessoas perguntando assim: poxa, mas por que demora tanto pra uma situação acontecer? Por que demora tanto pra pessoa vir? Por que demora tanto pro trabalho vir? Por que demora tanto pro dinheiro chegar? Porque a pessoa tá passando por um processo de cura necessário para poder estar preparado para aquele processo que vai chegar novo. Se eu não tenho responsabilidade, tô passando por um processo para aprender a ter maturidade e responsabilidade, não adianta nada Deus chegar e me dar a espiritualidade, aquilo que você acredita, tá? É que é mais fácil dizer Deus, que aí já engloba tudo, o todo. Essa energia cósmica te dá no momento que tu tá preparado para tu não perder aquilo de alguma forma, né? E se tu tá passando por um processo que tu tá fazendo cura emocional, às vezes tu quer que aquela situação se alinhe a você, mas se você não tá preparado emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, né? Espiritualmente, dependendo da situação, aquilo vai te atrapalhar. Aquilo que você quer vai ser de alguma forma perdido, né? Então você passa por um processo de amadurecimento. E aqui, por isso que vem essa carta da cruz. É um processo que está acontecendo há muito tempo para muitas pessoas, tá? E são trabalhos que estão sendo feitos aqui de curas profundas, inconscientes, inclusive emocionais. Para algumas pessoas, né? Você até despertou para depressão, para processos de muita tristeza, tá? No momento em que você não era tão jovem. Então você pode até ter se perguntado: como é que eu posso trazer uma depressão de vidas passadas? Porque você viveu uma vida até um certo período no ego, numa personalidade onde você não reconhecia o teu lado sombra. Você negligenciava os teus processos emocionais. Aí chega um tempo onde você explode, onde alguma coisa acontece, você passa por uma coisa espiritual muito louca, né? Às vezes o teu mentor se apresenta para você, às vezes você fica doente do nada, às vezes você não consegue dar certo com ninguém, às vezes a coisa começa a empacar, né? E aí você começa a buscar as curas e você começa a tirar tudo que estava dentro de você que você nem tinha conhecimento, trabalhando o lado sombra, né?
Bom, e aí? Como é que a gente faz aqui para dar continuidade? As de ouros. Aqui vai ter um novo início, tá? Aqui, pelo visto, tem um 4 de espadas também. Áries, você ou essa pessoa vão conseguir ter um novo início dentro daquilo que deseja na vida, tá? Se a gente tá falando de alguém que tá procurando se desvincular de uma situação, seja de um relacionamento ou de uma empresa, para poder estar com uma outra pessoa dentro de um relacionamento, eu vejo essa pessoa encontrando a solução. E é alguém que tá trabalhando muito para encontrar essa solução de alguma forma, tá? Seja através de curas emocionais ou através da cura até ver aqui, cura da criança interior, através até da cura da própria vida financeira dessa pessoa, né? Essa pessoa encontrando solução para fechar esse ciclo e para fazer uma comunicação, para iniciar algo aqui, para de repente fazer um pedido de desculpas para algumas pessoas, tá? Para iniciar um novo ciclo. Tá bem, Áries? Bom, eu não senti que eu tenho que fazer uma leitura de extensão, então eu não vou fazer uma leitura de extensão, tá? Se você ressoou com essa energia, deixe seu like, seu comentário, um grande beijo e até as próximas.